5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. O Rio de Janeiro continua lindo. E vai continuar lindo por muito mais tempo. Minha querida e linda turma de Sociologia, terceira série, neste dia 5 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade à aula de Tropicália. Um abraço para todos vocês que com certeza não se esqueceram que na aula passada eu deixei a música A Canção. Eu pedi que vocês pegassem a letra e fizessem um paralelo entre o Brasil de 1960 e do Brasil atual. Pode ser uma crítica ou uma resenha. Tendo certeza que todos fizeram, vamos para a aula de hoje. O tropicalismo, também conhecido como Tropicália, sacudiu o país entre os idos de 1967 e 1968 e misturou alguns estilos musicais como o samba, o rock, a bossa nova, e falavam sobre coisas do dia a dia com tons de poesia e, por conta disso, influenciou outros gêneros musicais. Aquele abraço de Gilberto Gil, que eu acabei de tocar, Tropicália de Caetano Veloso, Cadê Teresa de Jorge Ben, são alguns dos exemplos da Tropicália. E esse movimento cultural de vanguarda se deu nas artes, mas principalmente na música. E também merecem destaques os compositores Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, os Mutantes, que eram Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dantas, Torquato Neto, Rogério Duprá, Capinã e Maria Bethânia. O tropicalismo, ele é caracterizado como um movimento libertário e revolucionário e buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodelia. Interessante é observar que essa experiência ela é estética e aberta, sincrética e inovadora, e lançada pelos tropicalistas, muda não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país. Num contexto histórico, o Brasil estava passando por um momento de conflitos, como o golpe de 64, a censura, as greves, os movimentos estudantis que culminaram num regime ditatorial no país. Após o declínio da bossa nova, o novo movimento que surge, a MPB, foi o fulcro necessário para que um conjunto de artistas denominados tropicalistas se reunissem com o objetivo de libertação e mudanças no panorama cultural brasileiro. Teve grande influência do movimento concretista na literatura e nas artes plásticas. Na música, além do sincretismo de ritmos, esse movimento aposta na presença do som melódico das guitarras nas suas canções. O início do tropicalismo se dá no terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 1967, com destaque para as apresentações de Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria e de Gilberto Gil com Domingo no Parque. Durante um ano, além de mudanças na música popular, outros elementos culturais foram incorporados à cultura brasileira, como, por exemplo, o estilo de roupas, muito próximos ali dos hippies, mas, ao mesmo tempo, com uma psicodelia e mistura de cores e tonalidades. Por fim, esse movimento tropicalista termina com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso em 1968 pela ditadura militar. Em 1969, Caetano partiu para o exílio, marcando definitivamente o fim desse movimento. As músicas que mais se destacaram no movimento tropicalista, e muitas, inclusive, ganharam festivais de música da MPB da TV Record, entre elas estão a Tropicália, de 68, Alegria, Alegria, de 67, e Atrás do Trio Elétrico, além de Proibido Proibir, toda de 68, Caetano Veloso cantando Domingo no Parque, e o Gilberto Gil cantando Aquele Abraço, essa do Caetano é de 67, o do Gil, 68. Também teve São Paulo, Meu Amor, de 68, do Gilberto Gil, Parque Industrial, e também
de 1968 teve Tom Zé, Não Identificado, em 69. Teve também Mamãe Coragem, 1968, e Baby, de 68, da Gal Costa. A Tropicália, ou Pins et Circenses, de 1968, Miserere Noblesse, acho que é assim que fala, por isso que eu escrevi aqui, de 68, Bate Macumba, de 68, Minha Menina, dos Mutantes, e a música popular brasileira foi um dos principais instrumentos utilizados para contestar a ditadura militar, que começa em 64 e termina em 85. As letras de várias canções indicavam a insatisfação com o regime e vários compositores foram alvo de censura e perseguição. Apontando insatisfação direta ou usando metáforas, ou seja, tiveram que se auto-exilar para evitar sucessivas convocações para depoimentos e a possibilidade de prisão. Vejamos agora 6 canções que ajudam a entender esse período. Apesar de Você, de Chico Buarque, em 1970, onde o compositor, cantor e dramaturgo, além de escritor, o Chico Buarque, ele tem uma das maiores produções voltadas para a crítica da ditadura militar. Seu trabalho recebe influências do samba e do lirismo do cotidiano. Ao fim da década de 60, ele foi criticado não por se posicionar politicamente, mas quando ele fez isso, ele precisou buscar o exílio em Roma, em 68, e só retornou ao Brasil em 1970. Segundo o conselho do poeta Vinícius de Moraes, o compositor volta ao Brasil fazendo tanto barulho que submete a letra da canção Apesar de Você à censura e explica que se tratava de uma briga de casal. O ritmo escolhido, o samba, não deixava dúvidas que se tratava de um tema de ruptura amorosa. Bom, os censores não perceberam a mensagem que escondia em cada uma das metáforas. Para isso, a surpresa do compositor, liberaram a obra. Apesar de Você, foi lançada como um single disc. O disco que continha apenas 2 músicas, uma de cada lado, e naquela época era o vinil. Desde o primeiro verso, Amanhã vai ser outro dia, fazendo referência a uma possível queda dos militares, a letra criticava o regime militar. A música alcançou um sucesso estrondoso e foi tocada nas rádios de todo o país. Quando os militares quiseram censurá-la, já era tarde demais. Apesar de Você, seria liberada em 1978 e faria parte do disco que reuniria outras canções famosas do Chico Buarque, como Tanto Mar e Homenagem ao Malandro. Para não dizer que não falei das flores, é de Geraldo Vandré, 1967. O Geraldo Vandré, ele é um paraibano, e essa é uma das músicas mais entoadas nas passeatas realizadas contra o regime militar. A canção, para não dizer que não falei das flores, retrata a realidade brasileira, ao mesmo tempo que conclamava a população a reagir contra a situação política que o país estava. Alguns versos como Pelos campos, a fome, em grandes plantações, revelavam a desigualdade socioeconômica do Brasil. Por outro lado, Vamos embora, que esperar não é saber, era um convite para mudar a situação do movimento. O tema foi apresentado no Festival Internacional da Canção em 68, mas perdeu para Sabiá, do Chico Buarque e do Tom Jobim, interpretada pelo duo Sinara e Cibele. A canção recebeu uma estrondosa vaia do público. Bom, o Geraldo Vandré deixou o Brasil naquele mesmo ano e só voltaria em 73, sem jamais ter voltado ao cenário artístico brasileiro. Apesar da música ter sido amplamente usada pelos opositores da ditadura, Vandré jamais concordou com o uso que parte da esquerda fez de sua composição. Definia como uma música urbana e crônica da realidade, e não como uma canção de protesto. Nunca escondeu a sua admiração pela aeronáutica, é verdade. Inclusive, ele escreveu uma música chamada Fabiana, em homenagem à Força Aérea Brasileira, FAB. O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, em 1975, bom, ambos recorreram a metáforas, que é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, para aludir aos fatos
nunca explicados pela ditadura militar, como a queda do elevado da Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. Caía tarde, feito um viaduto. Igualmente, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog é retratado através da frase "choram Marias e Clarice". A Clarice mencionada faz referência a Clarice Herzog, que era a esposa do Vladimir. Inicialmente, essa letra homenageava Charlie Chaplin e seu célebre personagem Carlitos, mas, a partir de um encontro com o cartunista Enfio, foram acrescentados os versos em alusão ao irmão de Enfio, Betinho, que estava exilado. Também lançaram mão de expressões populares como Pátria Mãe Gentil e ditados como "o show tem que continuar", a fim de tornar essa letra acessível a todos os públicos. A canção resume o sentimento daqueles que clamavam pela anistia aos exilados, a quem perdeu os direitos políticos. Ela foi gravada em 79, no mesmo ano em que é assinada a Lei de Anistia, e se tornou um hino daqueles tempos. Ela foi gravada em 79, no mesmo ano em que é assinada a Lei da Anistia, e se tornou um hino daqueles tempos. É bom a gente frisar isso duas vezes. Bom, além de tudo isso, temos algumas canções de Caetano Veloso e de Gilberto Gil no exílio entre 69 e 71, lá em Londres. As canções do baiano Caetano Veloso também marcaram a crítica contra a ditadura. Entre as mais importantes está Alegria, Alegria, que inaugura o movimento tropicalismo no Brasil. A música foi interpretada no Festival da Canção de 67 e terminou em 4º lugar. Mais tarde, seria consagrada como uma das mais importantes músicas do cenário brasileiro. Bom, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, eles são convidados a se retirar do país e vão para Londres. Ali, o Caetano Veloso escreve uma das suas maiores baladas, London, London, que descrevia a tristeza que sentia por estar longe da Bahia. O Roberto tem uma oportunidade de visitá-lo lá na capital britânica e, ao voltar para o Brasil, decidiu fazer uma canção em homenagem ao seu amigo. No entanto, se falasse de Caetano explicitamente, a letra seria censurada. A solução foi recorrer a uma metonímia, ou seja, o emprego de um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido, e utilizar os cabelos encaracolados de Caetano Veloso para aludir ao artista sem precisar dizer seu nome. Escrita em parceria com Erasmo Carlos, a letra faz menção à tristeza que Caetano estava vivendo no exílio. O sentimento é expresso em versos como: "E seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho". Contudo, também dava apoio e esperança ao amigo ao mencionar areia branca e água azul do mar das praias baianas. O protesto não foi notado pelos censores, acostumados às letras que tratavam de amor e de paixão de maneira rocambolesca. E aí, deu para entender esse movimento da Tropicália? Então, não bota esquisito, meu filho, não dá trabalho para fazer. Um grande beijo, um forte abraço e não se esqueçam que nós não estamos em férias, estamos em quarentena. Fiquem todos muito bem e até a próxima aula.